Abraão hospedou Deus em sua casa? Vamos ver. Um dos textos intrigantes das Escrituras Sagradas é o episódio no qual Abraão estava, como diz o próprio texto bíblico no livro do Gênesis, no capítulo 18, deitado, que diz aqui nos carvalhais de Mamre. Estava lá sentado, diz aqui no mais alto calor do dia, talvez por volta do meio-dia. E diz o texto bíblico que 3 homens apareceram para ele. O texto é muito claro. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. E aí diz o texto que quando ele os viu, ele foi de encontro a ele, como era hábito dos povos do Oriente. Ele se prostrou, e os convidou para que eles se achegassem à sua tenda ou à sua casa. E ali Abraão falou com eles para eles ficarem lá, para ir ali eles iam preparar para eles um alimento e para que eles pudessem repousar e depois pudessem continuar a sua viagem. Eles concordaram com Abraão. E esses 3 homens entraram. Abraão pediu para sua esposa preparar pão, então ela foi lá, pegou farinha, foi fazer o pão. Ele pediu para os seus criados pegarem o novilho e ali abater aquele animal e preparassem um alimento. Então imagine o tempo que levou. Então eles não ficaram ali pouco tempo, com certeza por algumas horas. E tendo acontecido isso, tendo esses 3 homens comido, ou seja, se alimentado, bebido, relaxado ali na casa de Abraão, o texto bíblico diz que eles se levantaram para ir embora e eles foram sentido a região de Sodoma e Gomorra. E estando indo para aquele local, o texto bíblico diz que o Senhor está no versículo 17 do capítulo de número 18. Diz assim: o Senhor disse: eu vou esconder de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Então o Senhor fala: vou esconder de Abraão o que eu irei fazer. E é aqui que começa o mistério. 2 mistérios interessantes. O primeiro é o que? A Bíblia deixa bem claro que eram 3 homens. Porém, nesse mesmo texto fica bem claro que esses 3 homens, na verdade, eram seres celestiais. O que chama a atenção é que esses seres estavam em forma material, ou seja, em forma humana, que eles comeram e que eles beberam. Isso é um grande mistério. E a segunda situação muito interessante aqui é que desses 3 seres celestiais, um deles é chamado de Senhor. O curioso é que o texto bíblico aqui na Bíblia de Jerusalém usa o termo Yahvé, que é o nome do próprio Deus. Olha só, continuando, diz aqui que 2 desses seres, eles desceram para a cidade de Sodoma e Gomorra. E no versículo de número 22 diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma. Olha, os homens foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E aí começa um diálogo entre o Senhor, como eu disse aqui, Yahvé, Deus. Começa um diálogo entre Abraão e o Senhor. E aí Abraão fala que ele iria destruir o justo com o ímpio. Se houver ali 50 justos, o Senhor iria destruir a cidade? E o Senhor responde para Abraão: por amor dos 50 não destruirei a cidade. E assim diminui esse número para 45, diminui para 40, diminui para 30, para 20 e por fim para 10. E o Senhor responde da mesma forma: por amor dos 10 eu não destruirei a cidade, vou poupar a cidade. Mas não havia 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. E os 2 homens, você vai ver isso lá no capítulo de número 19, os 2 homens desceram para lá. Diz o texto bíblico que abertamente, eu vou ler isso aqui que é interessante, ó. O versículo 1 do capítulo 19 diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passarão a noite e pela manhã seguirão o seu caminho. Então também Ló achou que eles eram seres humanos, eram homens, e os convidou para adentrar a sua casa para também ali comer, eles poderem ali também beber, lavar os seus pés, relaxar um pouco. Enfim, costume magnífico dos povos antigos na época de Jesus ainda era dessa forma.
Enfim, então esses 3 seres na verdade eram seres celestiais. 2 eram anjos e um deles, que ficou com Abraão na sua conversa ali, quando ele disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, era o próprio Senhor, o próprio Deus. Olha que interessante. Alguns estudiosos, na verdade a grande maioria dos estudiosos, vão dizer que esse ser que ficou com Abraão era o Senhor Jesus Cristo, chamado essa atitude de uma teofania, ou seja, a aparição de Deus entre os homens. Então muitos estudiosos vão dizer que era o Senhor Jesus, mas o texto não deixa claro. Pelo fato dele ser tratado como Iavé, ou seja, o Senhor ali, a tradução que foi traduzida para o português, uma adaptação na verdade, como Senhor, seria ali o termo então Iavé. Iavé era como era chamado o próprio Deus. Então pode ter sido o próprio Pai, como pode ter sido o Filho, não sabemos claramente. Mas uma coisa é certa, Abraão hospedou o próprio Deus em sua casa. Abraão falou face a face com Deus em forma humana, estava ali. E esse mesmo Deus comeu e bebeu na casa de Abraão. Isso é um grande mistério, isso é magnífico, porém isso é muito claro nas Escrituras. 3 pessoas, 3 seres em forma humana, e que na verdade eram 3 seres celestiais. 2 anjos e o próprio Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Apenas mais um vídeo aqui, mais um esclarecimento, mostrando que o Senhor apareceu, para Abraão. É interessante que o livro de Hebreus fala que muitas vezes nós poderíamos hospedar anjos em nossa casa. Eis aqui um episódio claro de uma situação como essa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que fique aí mais esse breve estudo, mais esse breve esclarecimento, que você possa se inscrever, que você possa curtir, você possa também estar compartilhando. Mais um vídeo do canal Novas Verdades. Deus abençoe, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.